Vocês estão vendo a gente? Está muito estranho, está de boa? Tá estranho. É de boa. Vamos tocar o balde? Está de Tranquilo. boa? Então, beleza. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Ei, Vitória, ei, Amanda, ei, Simone, Jennifer. Todo mundo? Todo mundo? Ótimo. Fernanda. Joinha? Hoje temos Prof. Décio com a gente. Ei, gente, boa noite. Vamos Boa noite. que vamos. Boa noite. Boa noite. Vamos que vamos, lindezas. Aí, ó, Letícia mandou aqui. Boa noite, Letícia. Vamos que vamos, nós. Deixa eu retomar o que a gente estava vendo na última aula. Beleza? Vou compartilhar aqui com vocês. Aí, Cadídia mandou aqui, boa noite, querido. Vamos lá, estamos junto. Simone, boa noite, gente. Bora começar a nossa semana brilhando aqui. Vou compartilhar a tela. Vamos lá. Aê! Deixa eu sempre apanho desse Zoom, gente. Esse Zoom é 10-0 em cima de mim. Tipo 7-1. Pronto. Amores, lembrando do que a gente estava vendo semana passada. Vocês estão ouvindo a gente bem? A gente está sem fone hoje. Tá de boa? Tá de boa. Aqui tá tudo beleza. Tá dando para ver a tela, tá dando para ouvir, tudo direitinho. Tranquilo. Ai, gente, Fernanda, esse retorno de vocês é bom demais. Então vamos. Tranquilo. Vambora. Nós estamos lá na Roma Antiga. E lá na Roma Antiga, a gente está vendo o conteúdo mais importante de Roma. Aliás, dos conteúdos mais importantes de antiguidade, de história antiga. É esse conteúdo que a gente está vendo agora. Cai sempre, ok? Cai sempre. O que é? Conquistas de direitos. O processo de expansão, de ampliação da cidadania, ampliação de direitos. Como que se deu esse processo? A gente viu isso na última aula. Eu vou fazer uma revisãozinha rápida e hoje a gente vai aprofundar essa análise, ok? Qual foi o foco nosso na última aula? O que a gente viu? A sociedade romana era dividida em dois grupos principais. Tinha outros? Tinha, porque ainda tinha... Era uma sociedade escravista. Mas da população livre de Roma, esses eram os dois grupos principais, patrícios e plebeus. Patrícios, elite, são os nobres, aqueles que são definidos pelo nascimento, aqueles que são considerados superiores, e não tem nada que você possa fazer para você virar um patrício. Patrício, ou você nasce patrício ou já era, ok? Quem não era patrício era o quê? Plebeu. Comum. A massa, era essa a ideia. A princípio, a estrutura política de Roma era uma república, essa república era controlada pelo Senado romano e pelos cônsules, porque eram dois cônsules fazendo uma associação, mais ou menos seria a figura de presidente da república que a gente tem aqui, ok? Tanto os cônsules quanto os senadores eram patrícios, homens patrícios. Mulheres não tinham direitos, nem plebeus quase não tinham direitos políticos. O que aconteceu? Revoltas plebeias. Aí, na semana passada, a gente foi passando um por um. A gente viu várias conquistas de direitos dos plebeus. Direito de ter um tribuno, ou seja, um político que representasse os interesses da plebe, de ter leis escritas, que era a lei das 12 tábuas, as leis escritas para dar maior segurança jurídica para os plebeus, para que eles pudessem reivindicar os seus direitos, plebeus que pudessem se candidatar a cargo de cônsul. Poder se candidatar é uma coisa, ganhar é outra. Era raro ganhar, mas aconteceu. Plebeus acabarem com a escravidão por dívidas, para que eles não fossem escravizados, plebeus podendo fazer suas próprias leis que valessem para a sociedade. O que é importante vocês observarem aqui? Um processo longo, são aqui 200 anos de história. É preciso decorar essas datas? Não.
gente não está aqui para decorar isso. A gente está aqui para entender o processo de conquista de direitos. Como que vem esses direitos? Luta, muita luta por parte dos plebeus. Greve, manifestação, pressão, reivindicação, de todas as formas, ok? Eles lutam por esses direitos e eles vão conquistando direitos aos poucos. Na última aula, a gente fechou assim, eu perguntei para vocês, ao final deste processo, patrícios e plebeus eram iguais? Não, não eram iguais. Os plebeus conquistaram muito direito, chegaram perto dos patrícios, mas os patrícios continuavam privilegiados com direitos que os plebeus não tinham. O Senado continuava exclusivamente nas mãos dos patrícios. Os patrícios eram donos de quase todas as terras. Ainda vai dar muita treta, ok? Não era igual. E como não era igual, os plebeus tinham uma participação mais restrita, não era uma democracia, não era um sistema democrático com a participação da decisão popular. Isso não era assim em Roma, mas era um processo de conquista de direitos pelos plebeus que foi importante para a melhoria da condição de vida dessa grande massa da população. Ok? Até aqui, essa retomada do que a gente viu na última aula. De boa? De retomada? De boa. Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Então eu vou passar a bola para o prof. Você quer comentar aqui? Você quer pra Não, gente? pode embolar. Que vai fazer uma relação massa com vocês. Ei, gente, tudo bem? Boa noite, mais uma vez. Amores, lindonas, lindões, vamos lá. Lindezas e lindezos, prestem atenção que temos aqui duas linhas do tempo. Uma em azul, acima, outra em vermelho, abaixo. A ideia aqui foi estabelecer um paralelo entre a política e a conquista de direitos na Grécia Antiga, em azul, a política, a conquista de direitos na Roma Antiga, em vermelho. Acompanhem comigo, por favor. Primeiro, na linha azul. Quando vocês observam ali Drácon, 621 a.C., século VII a.C., trata-se, em Drácon, da criação das primeiras leis escritas em Atenas. Extremamente importante. Ora, não há direito sem leis escritas. Se a gente avança, ainda em Atenas, ainda na linha azul, eu encontro Solon, 594 a.C., Solon, legislador ateniense, que extinguiu a escravidão por dívidas e criou duas casas políticas super importantes, a Bulé e a Eclésia. Bom, a Bulé e a Eclésia eram duas casas legislativas, criação de leis, ok? Super importante. E, finalmente, lá ainda na linha azul, Clístenes, mais um ateniense, que distribuiu o poder a partir dos demos. Calma, que eu vou te ajudar. Pensa a cidade de Atenas, divide a cidade de Atenas em 10 regiões. Cada região, uma demos. Ok? De cada demos, eram 10, saíam 50 sorteados. Vocês estavam na aula de matemática agora, nós é humanas, mas nós dá conta. 10 demos, 50 de cada demos, totalizando 500 sorteados, cidadãos, que iam compor a Bulé para a criação das leis naquela cidade. Tudo bem? Mais uma vez, como falou a professora, notem que é um processo histórico. Aqui na aula, leva 20 segundos para sair de 621 a.C. e chegar em 507. Mas, amores, lindonas e lindões, são 114 anos aqui. É muito tempo. Agora vejam, agora no vermelho. Comparando, nós temos algo parecido, grosseiramente, no processo romano. Notem que se Drácon criou as primeiras leis escritas para Atenas, houve, por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., lá em Roma, que foram, para Roma, as primeiras leis escritas para Roma. Ok? Bom, lembrando que ninguém vai te perguntar quem criou ou quando criou,
Agora, sim, vão te perguntar qual a relevância, por que é importante, e um professor de história fica repetindo, criação de lei escrita, porque sem lei escrita não há direito. Não existe o direito sem lei escrita. Quer dizer que Drácon é pai do direito ateniense. A lei das 12 tábuas é a mãe do direito romano. Ok? E aí vejam mais. Ainda em Roma, o cargo de tribuno, tribuno da plebe, é um cargo, estou lendo na sua tela, criado a partir da pressão de plebeus frente aos patrícios, coisa que a professora Marisa já contou para vocês. Aqui é a regra da vida. Não há conquista de direitos sem pressão popular. Ok? Mais do que uma regra da vida, guarde que é importante, em se tratando de Enem, é assim que nascem os direitos, por pressão popular. Ok? É importante isso para a prova. Ainda em Roma, notem que o item 2, aquele do Solon, agora eu vou comparar com o item 6, o romano, lá em 326 a.C., os plebeus conquistaram um grande direito, super importante, o de não ser escravizado mais, de não ser mais escravizado por dívida. Aqui se trata do fim da escravidão por dívidas, ok? Agora, permaneceu a outra modalidade, a escravidão por conquista. Desce, socorro, escravidão por dívida, escravidão por conquista. Eu buguei aqui na minha casa. Calma, venha comigo. Escravidão por conquista eram aqueles escravizados que eram obtidos nas conquistas militares. Isso aqui não acabou hora nenhuma. A escravidão por dívida permaneceu ao longo do perdão. A escravidão por conquista permaneceu ao longo do tempo. Ok? Então, quando Roma conquistava por meio de seus exércitos, conquistava também parte do povo parte do povo, que era, então, escravizado. Beleza? Percebam que, grosseiramente, a linha do tempo azul e a vermelha, elas dialogam, elas permitem um paralelo. Mais do que isso, até, você deve saber fazer o paralelo por motivos de Enem. Ok? Muitas vezes, o Enem cobra este paralelo. Tá legal? A gente resolve do Solon depois? O Solon vai aparecer aqui depois. Vai aparecer aqui depois. Beleza. Então, avançamos, Marisa. Ou você quer dar um toque aqui no rolezinho? Perfeito. Tá de boa, amores? Dúvidas, comentários, questões? Meninos, meninas, alguém? Todos de boinha no rolê? Tudo ótimo. Tranquilo. Sim. É nóis. Bora. Vamos falar de Enem. Vamos falar de Enem, uai. Então, vamos lá. Olha aqui. Enem 2013. 2013. Eu já ia chutar que eram 15. Então, gente, vejam. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas. Como eram 10, eram os decêmviros. Notem que a palavra, os decêmviros, remonta ao número 10. Ok? Beleza. Estes 10 romanos, estes 10 decêmviros, eles foram escalados para escrever as leis de Roma. 2 deles, vejam que chique, saíram de Roma e viajaram para Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Isso aqui depois temos a referência de onde a fonte foi tirada. Repare uma coisa, amores. O Enem está dizendo que em 451, 10 romanos foram escalados para escrever as leis daquela cidade, de Roma. Para fazê-lo, esses 10 decêmviros, 2 deles foram a Atenas estudar as leis de Solon. Estão vendo que o Enem colocou um rolezinho para conversar com o outro? Outra coisa,
Vocês estão vendo que o Enem te deu data? O Enem te apontou data. O Enem te falou que os romanos foram estudar o Solon. Não fique pirando o cabeção, estudando nomes e datas. Então, o que é necessário é a reflexão e a interpretação sobre o que se apresenta aqui. Vamos ao comando? Diz assim o comando da questão: a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a quê? Vamos ver. Fala com a gente, manda no chat. O que vocês acham? Acordos feitos entre os humanos, entre os homens, eles não podem ficar apenas nas palavras, não é, meninas e meninos? Precisamos de redigir, registrar, confirmar os acordos que firmamos uns com os outros. Porque, né, se escrevendo a gente já não cumpre muitas palavras, imagina apenas na oralidade. Não dá. Uma reunião de condomínio que seja. Precisamos de fazer a ata da reunião e registrar aquilo que foi acordado, não é? E aí, o chat já está bombando no rolê. Vamos para o chat. Temos aqui, olha, C, C, D, D, D. Opa, tá quase dando um empate aqui entre C e D. Vamos ver o gabarito, então. Posso? Pode, acho que vai ter treta no rolê. Vai ter treta no rolê, porque o gabarito é letra B de bola. Legal, Marisa. Por que legal? Você ficou feliz que os meninos erraram? Não, não fiquei feliz com nada, gente. Acontece que a gente está aqui para aprender e para apurar. É bom quando uma questão revela algumas dificuldades de interpretação. Tudo bem? Bora. Então, vamos lá. Amores, vejam. As leis escritas em Atenas e em Roma. Se a gente volta... Vejam, leis escritas é muito importante, mas elas são determinantes para que falemos em afirmação de instituições democráticas. Amores, vejam, tanto em Roma quanto em Atenas, quando as leis nasceram, desde que escritas, né? Gente, hoje a redundância tem que ser perdoada. Toda lei é escrita, mas como na aula de hoje, né? Como na aula de hoje, para Roma e para Atenas, as leis estão nascendo agora, eu preciso de usar a expressão lei escrita. Tá legal? Então, para hoje não é redundância. Beleza? Amores, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando as leis de Drácon, por exemplo, foram criadas na Roma Antiga, não. Gente, a gente está com 227 aulas acumuladas nas costas. Hoje nós dois estamos bugando. Aí a gente vai trocando os rolês, mas vocês vão perdoando aí. Drácon não é de Roma, gente. O rolê de Drácon é ateniense. Repara só, as leis de Drácon eram muito severas, muito. Punia, por exemplo, com a morte quem roubasse. Quem roubasse coisas de pequenos valores poderia ser condenado à morte pelas leis de Drácon. Ora, é muito violento, é muito severo e não é nada democrático. Vou te dar um outro exemplo. Sabe a lei das 12 tábuas? Elas previam, sabe o quê? Alguém que não conseguisse pagar as próprias dívidas seria escravizado. Lá na lei das 12 tábuas, olha, não pagou dívida e é escravizado? Não, isto não é democrático. Notem, é muito relevante. Lei escrita para Atenas, lei escrita para Roma. Mas a lei escrita, por si só, ela basta para que falemos na afirmação de instituições democráticas? Não. Não vale. Outro rolê que apareceu muito, Marisa. A Marisa levantou o dedo. Gente, vamos deixar a teacher... Estou comportada, né? Levantei o dedo, bonitinho aqui. Olha aqui, deixa eu ressaltar uma coisa para vocês do texto. Voltando no texto. Como que faz prova? Marcando o texto. Sempre, sempre, sempre marquem o texto, ok? A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Então, estava lá uma lei que era oral, feita pelos patrícios para os patrícios.
Aí um plebeu quer reivindicar um direito. O Patrício fala assim, não, essa lei não existe. Mentira, não é isso não. Bastava ele falar. Quando a lei está escrita, os plebeus eles podem reivindicar seus direitos a partir daquela lei escrita. Isso significa que patrícios e plebeus eram iguais? Não. Não. Isso significa, então, que os plebeus vão ter plenos poderes naquela sociedade para tomar decisões de acordo com seus interesses? Não. Não. Então, eu não posso chamar esse sistema de democrático. Foi o que a gente viu aqui ao final do processo. A gente viu um avanço de direitos, os plebeus saem de poucos direitos para um pouco mais de direitos. Eles eram cidadãos considerados de segunda categoria em relação aos patrícios. Os patrícios eram os únicos de plenos direitos, ok? Ou seja, tinham todos os direitos. Os plebeus tinham poucos. Se tem desigualdade nesse nível, amores, é como se fosse assim hoje, ó. Vamos lá. Só quem, sei lá, tem um salário X ou fizesse uma segregação racial, por exemplo, no Brasil, só homens brancos podem ser eleitos para o Congresso. Aí você fala assim, opa, então peraí, mulheres, negros, partes, a população não pode fazer parte do Congresso Nacional? Não, então isso pode ser democracia, ok? Então, os patrícios tinham muito mais direitos que os plebeus tinham menos direitos políticos. Então, a gente não pode falar de democracia aqui. O processo melhorou? Melhorou, mas não é plenamente igual, ok? Vou fazer uma última observação e vou passar a bola, que é o seguinte, ditadura também tem lei escrita. No Brasil, na ditadura militar, tinha lei escrita? Tinha. O fato de ter lei escrita não vai confirmar ser democracia. Você pode ter uma lei escrita que seja autoritária, excludente. Isso também pode acontecer. Beleza? Falando ainda mais bonito, ainda mais, ou mais chiquemente aqui, mais bonito que a Marisa não é possível, gente. Mas, a quem afirme assim, é necessário que a lei escrita exista. Lei escrita para a democracia é necessário, mas não é suficiente, ok? Então, como a professora apontou, os regimes autoritários também são regidos por lei escrita, tá bem? E antes da gente chegar à letra B de bola, eu achei muito legal que vocês tenham se direcionado aqui para a letra B, que isso demonstra que vocês estão num raciocínio que faz todo sentido. Ora, a garantia dos direitos sociais, se eles estiverem dentro da lei, nossa, é incrível. Então, por exemplo, na realidade brasileira, lá na Constituição de 1988, a que está em vigor, os direitos sociais estão previstos no artigo 6º da atual Constituição. É super importante. Mas, lindonas e lindões, liga numa coisa. Eu e Marisa, eu acho que seremos eu e ela. Acredito que sim. A gente vai conceituar com vocês direito civil, político e social. Isso é importante, muito. Motiva a questão no Enem. E induz a erro muitas vezes, ok? Eu vou dar hoje só um spoiler, tá legal? É só uma pontinha do rolê. Os direitos sociais, comparando com o período aqui em que nos encontramos, que é 450 AC, nessa questão, os direitos sociais estão aqui uns 2.500 anos de distância. Por quê? A humanidade não é Roma, não é Atenas, e não é só o Brasil. A humanidade vai demorar muito, mas muito, para se preocupar com direitos sociais. Direitos sociais têm a ver com participação na riqueza coletiva. Hoje é só uma pontinha do iceberg, tá? Participar da riqueza coletiva, ter direito à educação de qualidade, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ter direito à moradia de qualidade. Reparem que dentro da realidade brasileira são coisas, infelizmente, ainda muito distantes de nós. Se tem um campo do direito em que falhamos, é nos direitos sociais. Ok? Então, saúde de qualidade, universalizando, educação, universalizando, moradia, lazer. Sim, lazer é direito social. Aí, vocês agora está ok que vocês errem agora, porque nós ainda não trabalhamos com vocês
os conceitos de direitos civis, políticos e sociais. Faremos isso, não faremos, Marisa? É nós. Faremos. Então, amores, por isso que eu considerei boas as marcações de vocês indo para as letras C e D, porque há uma conexão da ideia de lei com esses itens, ok? Agora, vamos ao porquê da letra B, finalmente. A professora já grifou para vocês o rolezinho lá em cima. Notem, quem foi que brigou pela lei escrita? Quem brigou pelas leis escritas foram os plebeus. Ok? Tudo para que eles, os plebeus, fossem abraçados pela lei. Mas a lei era muito severa contra eles. Era muito severa contra eles. Mas é melhor que a lei esteja escrita. A lei estando escrita, ela vai considerar também os plebeus como cidadãos. E aí, reparem a escrita, a forma como o Enem propôs. Como a professora já falou mais de uma vez, plebeus e patrícios não ficaram na mesma casinha. Mas a ideia de cidadania, ela expandiu um pouquinho, de modo agora a considerar também os plebeus. Então, se vocês voltarem na nossa linha do tempo, em momento algum haverá igualdade, patrício e plebeu. Mas expande. Antes de 450, está ruim. Depois de 450, a ideia de cidadania ela fica um pouquinho mais ampla, certo? Considerando também os plebeus, não como iguais, mas os considerando na lei. Então, é por isso que o tempo todo marcamos com vocês um processo de expansão da cidadania a partir das lutas dos populares por essa expansão. Aqui, então, não foi o suficiente para garantir instituições democráticas, nem para implantar direitos sociais, mas permitiu, pelo menos agora, que a lei saiba da existência dos plebeus. E aí? De boa? De boinha, fez sentido? Sim. Sim. Beleza, beleza. Última coisa, o conceito de cidadania. O que significa ser um cidadão? Cidadão é aquele que tem direitos, ok? É um dos conceitos que uma das formas de definir a ideia de cidadania. Então, associem sempre cidadania a ter direitos. Somos cidadãos porque temos direitos e estamos previstos, digamos, dentro da legislação, dentro das leis. Lembrando, Marisa, que quando a República nasceu para Roma, a República nasceu para os patrícios. É ao longo do tempo que a República vai também admitir os plebeus entre os cidadãos romanos. Vou eu? Vou começar a ler e passo a bola. Professora, gente, estamos os dois muito cansados. Estamos com um rolê super atropelante. A professora está até abrindo boca, tadinha. Perdoem, amores, perdoem. O rolê esses dias foi punk aqui, viu? Mas vamos junto que a gente junto é melhor. Vamos lá. Olha para vocês verem. Cidadania greco-romana no Enem 2017. De novo, Solon e Lei das 12 Tábuas. De novo, o Enem está comparando, está relacionando os dois rolês que a gente acabou de ver. Marisa, posso fazer um comentário? Pode. Mais um, né? 2.000 comentários aqui, né, gente? Perdão. Não é à toa que fizemos esse paralelo com vocês, esse paralelo aqui da linha azul com a linha vermelha, porque o Enem gosta disso. Então, o Enem fez isso em 2013. O Enem fez isso em 2017. São duas questões a vocês considerarem. O Enem trabalha a ideia da comparação, que é comparar uma coisa com a outra com uma habilidade sofisticada, fez isso em 2013 e, mais uma vez, em 2017. Quer ver uma outra questão? Pensa com a cabeça de professor que tem que colocar uma tonelada de conteúdo no Enem em 15 questões. Mais ou menos 15 de história, grosseiramente, ok? Bom, eu não consigo, de repente, fazer uma só de Grécia, uma outra só de Roma. Já que eu tenho uma tonelada de questões de assunto para cobrar na prova, que tal fazer um 2 em 1?
É por isso que o pacotinho Atenas, Roma, Grécia, Roma é tão comum. Que eu consigo pegar dois temas que são gigantescos, colocar num único item. Sacaram? Então, não é surpresa, agora com esse raciocínio, que esse paralelo seja estabelecido em tantas questões no Enem, certo, Marisa? Perfeito. Você vai ler, Marisa? Eu vou ler. Por favor. Amores, vamos para o texto 1. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, aquele que faz as leis, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento de dívidas, lembra? As pessoas eram escravizadas pelas suas dívidas. Não podiam continuar bloqueados pela oligarquia. Passou uma moto escandalosa aqui. Escandalosa moto. Pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Então, vamos cuidar do vocabulário. O que ele está falando? Solon foi um legislador que teve muito poder para tentar melhorar a condição de acesso de direitos da população mais pobre de Atenas, para que eles não virassem reféns ou não continuassem reféns da oligarquia. O que é a oligarquia? Um governo de poucos, dos proprietários de terras, dos privilegiados, esse grupo de privilegiados que detém o poder. Isso é um sistema oligárquico, ok? O que eu percebo? Que Atenas tinha um sistema oligárquico, que a oligarquia, os proprietários de terras, os mais ricos, detinham poder, usavam do seu poder para escravizar a população mais pobre, endividada. E Solon, então, vai fazer o quê? Ele vai atuar nesse sentido. Por exemplo, criando a lei que proibia a escravidão por dívida. Então, olha, o primeiro passo foi ter lei escrita. Já tendo lei escrita, a gente pode começar a melhorar essas leis, criar novas leis para ampliar direitos. Está vendo como é a ideia de processo? Primeiro, eu estabeleci a lei escrita. A lei escrita que está aí é ruim. Beleza, então o segundo passo é a gente começar a melhorar a lei. No início, a lei em Atenas falava que pessoas endividadas seriam escravizadas. Depois ele muda. E aí ele melhora isso e cancela a escravidão por dívida. Agora, Marisa, tem uma coisa séria aqui. Tem menino aqui que durante a aula está mexendo em putaria no WhatsApp. Tem gente no Twitter, tem gente mexendo no Instagram e a gente está falando de coisa séria. Larga esse WhatsApp aí agora. Eles não fazem isso. Largou? Não fazem. Fazem sim que eu conheço esse, tá? Conheço, aluno e aluna. Olha aqui, você largou o WhatsApp? Então volta para o texto, pelo amor de Deus. Olha aqui, vejam. Tinha uma oligarquia na Atenas, antiga. Está até redundante, gente, está repetitivo o rolê. O Enem está falando que oligarquia de proprietários de terra, falou a mesma coisa duas vezes. Eles tiveram que ceder pequenas concessões a partir da ação de Solon. Ok? Cuidado com uma coisa, você estava aí no WhatsApp e não prestou atenção. Oligarquia continuou oligarquia. Não deixou de existir ou de ser oligarquia. Mas, pelo menos, a escravidão por dívida acabou. Mas quem é humilde, continua humilde. Quem é oligarquia, continua oligarquia. Beleza? Então, tá bom. Agora que você largou o WhatsApp, você está em condições de continuar comigo. Vem na Lei das 12 Tables. Ela se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta ali de 450, foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Amores, quem é poderoso, continuou poderoso. Quem tem hegemonia, quem domina a política,
continua dominando. Mas vejam, agora a lei está escrita. Eu, lá em Roma, continuo plebeu. Mas pelo menos eu tenho uma lei para ficar debaixo dela me protegendo. Quem é poderoso em Roma, continuou poderoso. Não é um absurdo? Olha lá, eu peguei no Fraga. Olha o tanto. Olha o tanto de menino que estava no WhatsApp. Ó, e é putaria. Tá? Elas não fazem isso. Elas não, mas e eles? Eles. Esse é que é o problema. Então, gente, olha só. Teve gente que assustou, ó. Olha lá. Olha, a Márcia. Você vai matar o povo de susto às horas da noite. Estava tudo dormindo lá. Ah, que coisa. Quem está dormindo sou eu. Ô, gente, olha aqui. Quem era oligarquia em Atenas continuou oligarquia. Quem era poderoso em Roma continuou poderoso, hein, gente? Tudo bem? É sério agora. Tá legal? Então, quem era oligarquia continuou em um e outro. Então, tomam cuidado que Solon, em Atenas, Lei das 12 Tábuas, em Roma, eles permitem diminuir as diferenças de tratamento, mas não eliminá-las. Não eliminá-las. Tá legal? Então, vamos mais. Avanço, Marisa? Aqui não. Gente, eu que fiz isso aqui, eu mesmo perdi. Esse gabarito já está revelado, aqui não tem segredo mais nenhum. Então, a ideia aqui é já desembolar o rolê. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que há, então, primeiro, ponto de convergência, o que a galera tem em comum entre Atenas e Roma. Considerando as duas realidades, Atenas e Roma, o que vai ser coincidente, o que vai ser comum entre elas? O gabarito já está no rolê. Letra E, criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Reparem que o prof. Décios ressaltou isso muito com vocês. Oligarquia continua oligarquia, poderoso continua poderoso. As normas escritas, as leis escritas vão acabar com a desigualdade? Não, mas elas diminuem. Elas diminuem. Esse é o rolê. É diminuir a desigualdade, gerar um pouco mais de direito, faz parte desse processo de ampliação de direitos. Como a gente já comentou aqui, amores, na nossa lei está escrito, todo mundo é igual, todo mundo tem direito à educação, saúde, a gente tem igual? Não basta estar escrito na lei. É importante. É importante. É um passo importante, porque a partir da lei escrita, a gente pode ir lá e brigar por isso. Mas o fato de estar escrito só não vai garantir. Mas diminui? Diminui. Facilita o acesso, facilita a reivindicação, a luta por direitos, ok? Agora, Marisa, é legal pensar... Deixa eu ver aqui, ó, a Thalita mandou. Tem como saber exatamente quais leis eles estão falando ou melhor gravar cada uma? Thalita, legal sua pergunta, super legal. Então, Thalita, vem com a gente, repara. Vejam, eles não estão se referindo exatamente a qual lei, não é? Você tem que ter uma noção de que o Solon terminou com a escravidão por dívida. Agora, o normal, então, você guardou, estudou que Solon terminou com a escravidão por dívida, não é? Repare, Thalita, decorar exatamente qual lei, não. Até porque o Enem ele já te dá um spoiler no documento, não é? Ao estudar com a gente, no slide anterior, nos slides anteriores, que a lei das 12 tábuas são as primeiras leis escritas. Aqui também, lei das 12 tábuas, né, que garante segurança jurídica por ser as primeiras leis escritas. Aí, Thalita, quando você chega à questão, o que é legal no Enem é, ela te dá a lei, tá vendo? Ela te dá a data e ainda fala, é um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças que chegaram até nós, não é? A publicação é importante porque garante o conhecimento das regras do jogo. O que é bacana aqui, Thalita, pela sua pergunta, é você perceber uma coisa. Entender a lei, saber onde que ela se encontra, você precisa de saber só o mínimo na data, ou mesmo quem criou quando ela tem uma paternidade, né? Como aqui a do Solon.
Saber quem. Porque, na verdade, repare que mais ou menos o que a gente falou no slide, o Enem te deu. E aí, Thalita, se você perceber, voltar então à questão, você vai falar assim, mas o que o Enem está me cobrando então? O raciocínio, como que as coisas se articulam. Na verdade, a solução para você encontrar aqui o ponto de convergência é a sua atenção no dia para perceber, vejam, deu pequenas concessões lá na Atenas Antiga, grifei na sua tela. Pequenas concessões aos humildes. E já na segunda, limitou um pouquinho os poderosos. Estão vendo? Limitou um pouco os poderosos em Roma. Deu pequenas concessões aos humildes em Atenas. No fim das contas, diminuiu as desigualdades de tratamento, sem eliminá-las. Aí perceba, Thalita, foi a comparação entre as fontes que te conduziu à letra E. Ok? Agora, veja mais. Você, Thalita, e todos os outros. Vocês já ganharam aqui uma maturidade. Sacaram que lei escrita não garante democracia, não é? Você ganhou essa maturidade na questão 2013. Lei escrita não é o suficiente para que tenhamos uma democracia. Aí, Thalita, quando você chega em 2017, olha a letra A. Discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Não. E veja, Thalita, caiu em 2013, caiu em 2017. Olha como os itens são tão parecidos e, nesse caso, igualmente falsos. E perceba que, à medida que a gente for resolvendo questões aqui com vocês, como é que vocês vão amadurecendo? De tal forma que, se uma questão parecida com esta se repetir no Enem desse ano, você não vai cair, porque você já está mais maldoso, mais amadurecido para a prova. Perceberam? Tudo bem, Thalita? Isso. No final, o Enem vai cobrar de vocês a análise, a interpretação, o raciocínio desse documento. O foco vai ser normalmente esse. Você precisa dessa base que a gente vai garantindo, a análise, o raciocínio. Chega lá, você vai ler as questões, você já vai ter muito mais maldade, digamos, malícia para interpretar os textos e buscar as alternativas corretas. Vale a pena comentar os outros, né? Então, vamos comentar? Olha aqui, olha. Na letra A, ele acabou de comentar, não estabelece democracia. Pode ser que seja um primeiro passo para uma democracia futura? Pode. Mas só os preceitos formais, ou seja, só a lei escrita, não me garante uma democracia. E a letra A cravou que estabeleceu a democracia. Estabeleceu, não. Agora, se fosse assim, discussão de preceitos formais é um caminho para se construir a democracia? É um caminho. Outra coisa, galerinha, será que aquelas leis, aqueles documentos apontam para a desarticulação da aristocracia, da elite? Não tem mais aristocracia. Ela está desarticulada. Perdeu o Playboy? Perdeu a... Não. Vejam, quem é poderoso em Roma, quem é poderoso em Atenas, continuou poderoso, continuou oligarca. Ok? Então não dá. Na letra C, formulação de regulamentos oficiais que instituiu as sociedades. Não instituiu, não. Espera aí. Atenas já existia antes de Solon, como Roma já existia antes da Lei das 12 Tábuas. Então, primeiro a gente tem a sociedade e ela cria as leis para resolver os seus conflitos. Não é a lei que cria a sociedade. A lei é fruto da sociedade. Agora, imaginem vocês a letra D. Definição de princípios morais que encerrou os conflitos de interesses. Gente, quando que os conflitos humanos deixarão de existir? Porque um código surgiu. Ora, um código de direito surgiu, de leis. Não, os conflitos continuarão a existir. A elite, a oligarquia, a aristocracia continuarão a existir. O que vai diminuir são as desigualdades de tratamento. E apenas diminuir, não vai desaparecer. Beleza? Mais alguém além da Thalita, que foi tão legal se manifestar? Viu, Thalita? Isso esclarece para a gente o que vocês estão sentindo aí do outro lado. Foi muito bacana você ter escrito.
Dá tempo para mais uma, Eu Marisa? acho que não dá tempo para mais uma, mas deve estar no rolê. Sua quase xará já está por aí. Quase xará. Professora Maísa, de Biologia. Vamos ver se ela está por aí. Ei, Maísa, você já está no rolê? Oh, acho que Maísa não chegou no rolê. Então, vamos mais uma? Vamos. Então, bora. Aí, então tem mais uma. Essa é uma questão aberta, não é Enem, é uma Universidade de São Paulo, mas eu acho que vale a gente fazer. Então vamos. Tito Livio, em História de Roma, era um historiador romano, ok? Referindo-se às lutas entre patrícios e plebeus que se estenderam do século V ao IV a.C., escreveu: apesar da oposição da nobreza, houve eleições consulares em que Lúcio Sestio foi nomeado primeiro cônsul plebeu. Opa, primeiro cônsul plebeu, apesar da oposição da nobreza, foi eleito. A luta, entretanto, não terminara. Os patrícios declararam que não ratificariam, ou seja, confirmariam essa eleição, e esperava-se uma nova secessão da plebe e outras terríveis ameaças de guerra civil, ou seja, guerra, revolta, conflito dos plebeus. Por quê? Porque um líder plebeu foi eleito, mas os patrícios não queriam deixar tomar posse. Imagine isso. Quando finalmente um acordo apaziguou a discórdia entre patrícios e plebeus. A nobreza, ou seja, patrícios, concedeu à plebe seu cônsul plebeu. E a plebe concedeu à nobreza o direito de eleger um pretor único, patrício, que seria encarregado de exercer a justiça em Roma. Pretor é como se fosse hoje um grande juiz. Posso perguntar uma coisa? Claro. Votação para esse Lúcio Sestio, quem votou nele? Quem poderia votar? Como foi feito? Tipo assim, a plebe votou? Como que ele foi votado por quem? Ótima pergunta, Bela, ótima pergunta. Já nesse contexto aqui, os homens plebeus livres já tinham direito de votar para escolher o seu cônsul, ok? Que seria o cargo de presidente, fazendo uma associação mais ou menos com o que a gente tem aqui, beleza? Por isso ele foi eleito. Se fossem só os patrícios, era muito mais difícil de um plebeu conseguir ser eleito aqui como cônsul. Então, já era um processo avançado de conquista de direito por parte dos plebeus. O legal é vocês perceberem o jogo de interesses. O que os patrícios estão dizendo é: ok, vocês elegeram um cônsul plebeu e vão levar esse cônsul plebeu. Vai permanecer. Em contrapartida, quem vai comandar o direito é um pretor patrício. Vejam que lembra muito a nossa realidade política. Tem uma negociação aqui. Ei, plebe, vocês ganharam um cônsul para chamar de seus. E os patrícios estão negociando e afirmando: se vocês terão um cônsul, nós vamos dominar o direito, a justiça. E o pretor, então, terá que ser patrício. Mas é um pouco sacana, né? Se a gente for pensar, eu fico tentando trazer para hoje. Imagina que a gente consegue eleger um presidente que saia, né, do povo, que seja um cara mais popular, ligado aos trabalhadores, qualquer coisa do tipo. E aí a elite vira e fala assim: não, a gente não aceita um presidente popular, mesmo que ele seja eleito por vocês. É absurdo. É absurdo, mas ao mesmo tempo é isso. Assim. Então, a gente vê os patrícios fazendo pressão, querendo limitar os plebeus, e aí os plebeus exigem, fazem pressão. Essa negociação política é sempre fruto de muita pressão para que os plebeus consigam conquistar. Os patrícios resistem, eles não querem dar esse direito aos plebeus. Então, percebem? É um cabo de guerra. É um cabo de guerra. Mas olha o que me lembra, Marisa. É possível que a Maísa já esteja no rolê, mas para encerrar e comparar, basta que lembremos que quando o então candidato Lula conseguiu se emplacar lá em 2002 para ganhar a eleição, o vice do Lula era empresário de Minas Gerais, um dos homens mais ricos do Brasil, José Alencar. Nas duas eleições do Lula, o Lula teve um grande empresário mineiro, grande no sentido de que muito rico, não estou fazendo elogio necessariamente, não.
O Lula, nas 2 vezes que ganhou, tinha um empresário riquíssimo como vice. E lá em 2002, ainda na campanha, o Lula teve que fazer uma carta ao povo brasileiro, em que foi uma grande promessa feita para a elite econômica brasileira, de que o Lula iria respeitar as regras do mercado. Entende a comparação? É como se estivesse sendo assim, escolham Lula, aspas, homem da plebe, sabendo que ele, ao mesmo tempo, vai respeitar o mercado e terá um vice, aspas, patrício. Isso foi essencial para as vitórias eleitorais do Lula lá na década do início dos anos 2000. A Thalita perguntou se as mulheres podiam votar e se elas podiam ser juízas. Não, Thalita, as mulheres não podiam quase nada, viu? Infelizmente, nenhum cargo político, nem votar, nem exercer cargo político, as mulheres podiam lá em Roma. Thalita, guarda uma coisa, as mulheres vão demorar muito para obter direitos aqui. Não é na aula do Décios e da Marisa, não é na história mesmo. A gente vai precisar da segunda metade do século XX. Mas eu acho que a Maísa já deve estar por aí. Maísa deve estar no rolê. E aí, Maísa, dá um alô pra gente. Mas